Vamos lá, galera. Vamos para mais uma aulinha de álgebra, álgebra 2 essa semana. Parte de função afim, com ênfase para a inequação, né? As inequações produto-quociente, tá? Eu estou na página 14, capítulo 8 de função afim, a parte do nível 2. As primeiras gravações que eu fiz sobre esse capítulo, eu corrigi, se não me engano, da 1 a 5 do nível 1. Agora a gente vai dar mais uma apertada aí, vamos para as questões do nível 2, para a gente pegar um pouco mais a visão sobre essas situações aí de primeiro grau e de segundo também. Vamos lá, como por exemplo nessa questão 2. Os valores de x, tais que 4x menos 1 dividido por x ao quadrado menos 2x mais 1 menor ou igual a zero são aqueles que satisfazem. Bom, está pedindo para a gente resolver, né? Que valores, né, de x atendem a essa condição para que essa sentença seja menor ou igual a zero, ou seja, para que essa sentença seja negativa ou nula, né? Que valores x vai poder assumir? Né? Essa que é a pergunta lógica, né? Quando a gente resolve uma inequação, a gente está querendo descobrir quais são esses valores, né? Se é que são, né? Muitas das vezes eles nem existem. Muito bem. Bom, esse tipo de exercício a gente separa, tá? Eu chamo essa parte de cima de parte 1. Ok? Chamo essa parte de cima de parte 1 e chamo essa parte de baixo de parte 2. E eu vou analisar o sinal de cada sentença dessa separadamente. Depois eu vou construir uma tabela de sinais, né, para poder gerar a operação que ele está pedindo. Nesse caso, é um quociente. Vale lembrar também que vai existir uma condição de existência, né? Condição de existência. Que condição é essa? Como é um quociente, o denominador, o divisor dessa divisão, não pode ser zero. Eu não posso dividir por zero. Então, eu tenho a condição de existência de que x ao quadrado menos 2x mais 1 precisa ser diferente de zero, né? Eu não posso dividir por zero por situações, né, anteriormente já citadas e explicadas. Então passou a ser uma condição para nós, né? Eu não posso ter nenhuma sentença nula no denominador de uma fração, ou seja, no divisor, né, de uma divisão. Quando eu faço x ao quadrado menos 2x mais 1 igual a zero, eu quero saber quais são os valores que zerariam teoricamente esse polinômio aqui. Isso aqui é um trinômio quadrado perfeito, né? X ao quadrado menos 2x mais 1 é x menos 1 ao quadrado, né? Então, como esse cara é um trinômio quadrado perfeito, né, automaticamente eu tenho um delta igual a zero aqui. Ou seja, eu tenho raízes iguais, né? Porque eu tenho x menos 1 ao quadrado, que também tem que ser, obviamente, diferente de zero. Eu tenho x menos 1 que multiplica x menos 1 sendo diferente de zero, né? Então, quando eu coloco a forma fatorada do cara, dá para perceber, né, quais seriam os valores que zerariam, né, esse produto. Bom, na primeira sentença, se x for 1, zera tudo. Se x for 1, zera tudo. 1 menos 1, 0. Vezes qualquer coisa. E na segunda, também. Se x for 1, zera tudo. 1 menos 1, 0. Então eu tenho uma raiz dupla aqui, né, do segundo grau. Raiz dupla igual a 1. Né? Então basta que x seja diferente de 1, né, que essa sentença já existe. Porque certamente se x for qualquer número diferente de 1, isso aqui nunca vai dar zero. Porque é exatamente o número 1 que zera essa sentença.
Ok? Então a gente acabou resolvendo aqui, teoricamente, uma diferenciação, né, do segundo grau por fatoração. Não precisamos usar Bhaskara, nem colocar em evidência, nem letra para um lado e número para o outro. Simplesmente analisando que o trinômio é quadrado perfeito, então ele é o quadrado de uma soma, né? No caso aqui da diferença, né, que é a soma de simétrico, que gera isso. Então, se eu resolvesse por Bhaskara aqui, eu teria um delta igual a zero, né? Com cavidade para cima, no caso, né? Se eu fosse jogar no conceito, já vou estar falando disso ali também, né? Com cavidade para cima, porque o A é positivo, tocando simplesmente o eixo X num único ponto. É o caso do comportamento da curva parabólica quando o delta é zero, né? Então, uma observação importante aqui, vou botar assim, ó, é que o delta é zero, tá? Porque eu tenho raiz dupla. Essa raiz vale por duas. Muito bem. Então isso aqui foi só a nossa condiçãozinha de existência, né, para que a gente tenha certeza que aquela sentença vai existir, né? Muito bem. Agora vamos estudar o sinal de cada parte, porque isso é uma inequação. E toda inequação, ela nos remete ao estudo do sinal. Porque ou ela é maior do que alguém, menor do que alguém, maior ou igual a alguém, menor ou igual a alguém. Quando a gente consegue jogar esses alguéns todos para o primeiro membro e fazer uma comparação, né, com o zero, fica mais fácil, né? Porque aí basta saber onde é mais, onde é menos e onde é nulo. Por quê? Tudo que é menor ou igual a zero, ou é nulo ou é negativo. Se fosse maior ou igual, seria nulo ou positivo, né? Então, muitas das vezes essa inequação até vem desorganizada, assim, teoricamente, para nós. Vem alguém aqui, diferente de zero, aí você passa para lá, faz o MMC, gera essa feição, porque quando você tem o zero como referencial, tudo fica mais fácil. Porque o zero é, né, naturalmente o nosso referencial numérico para sinal, né? Maior que ele é mais, menor que ele é menos, e ele é nulo. Então, em parte 1, o que a gente vai ter em parte 1 ali agora? Uma vez que eu já sei que a única coisa que não pode acontecer ali é o x ser 1. Em parte 1, eu vou ter assim, ó, 4x menos 1 menor ou igual a zero. Então, o numerador não tem problema. Pode ser igual. 4x menos 1 menor ou igual a zero. 4x menos 1 é uma sentença do primeiro grau. Sentença do primeiro grau que a gente conhece como sendo do tipo ax mais b, né? Ax mais b é a nossa lei de formação, né, do primeiro grau, ok? Porque o x vai estar elevado à primeira potência. É o maior expoente na variável x. Então eu tenho um coeficiente que acompanha ele, que a gente chama de coeficiente angular, e tenho o carinha que fica ali sozinho, termo de grau zero, né? Termo independente, tem muitos apelidos ele, né? Mas na verdade ele é o coeficiente linear para nós, da reta, né? Porque um conceito de primeiro grau é um conceito linear com um conceito de reta. Então aqui eu tenho ax mais b. Muito bem. Se eu fosse estudar o sinal dessa reta, né, por isso a importância do estudo funcional, né? A função ela vai dar escalas o tempo inteiro, para você perceber, né, todas as nuances, todos os comportamentos da sentença dada. Ok? Então, se eu fosse analisar o comportamento gráfico, né, dessa reta, ela seria uma reta crescente, porque o A é positivo, e cortaria o x aonde? Na raiz dessa sentença aqui, desse polinômio, né? A gente sempre corta o x igualando o polinômio a zero. Então, se eu fizer supostamente esse cara igual a zero, eu vou ter 4x menos 1 igual a zero, né? 4x igual, passei o menos 1 para cá, positivo, 4x igual a 1, x igual a 1 sobre 4, que agora o 4 que está multiplicando passou dividindo. Então essa reta,
ela corta o x no 1/4, né? Que é exatamente o valor que zera o polinômio, ó. Se x for 1/4, 4 vezes 1/4, 1. Menos 1, 0. Realmente, 1/4 é a raiz desse polinômio. Logo, o que a gente teria? A gente teria aqui no nosso eixo x, ó, no esboço grosseiro aqui desse gráfico, a gente teria uma reta crescente, ok? Uma reta crescente, cortando o x no 1/4. Então, nesse caso, a bolinha no 1/4 passa a ser uma bolinha fechada. Por quê? Porque eu quero que seja menor ou igual a 0. Então, pode ser igual, né? Então, na verdade, ó, o menor vai estar para onde? Para a esquerda ou para a direita? À medida que eu tomar valores maiores do que 1/4 em x, eu vou estar encontrando o meu gráfico sempre acima do eixo x, ou seja, sempre acima de 0 em y. Logo, para esses valores, a função é sempre positiva. Analogamente, se eu observar os valores de x menores do que 1/4, se eu escolher qualquer um valor aqui, eu vou estar encontrando o gráfico da minha função sempre abaixo de x, ou seja, sempre abaixo de 0, né, em y. Logo, para todo e qualquer valor de x menor do que 1/4, a minha função é negativa. E no próprio 1/4, a minha função é nula. Por isso eu deixei a bolinha fechada. Teoricamente, a solução dessa equação vai estar aqui, ó. Ó. Ok? Teoricamente, né? Ela isoladamente tem isso como solução. Para qualquer valor de x menor ou igual a 1/4, a função é menor ou igual a 0. Ó. No 1/4 ela é 0, em qualquer valor anterior ela é negativa. Vamos deixar assim por enquanto. Vamos agora para a parte 2. Em parte 2, o que a gente tem? A gente tem que x ao quadrado, né? X ao quadrado menos 2x mais 1 precisa ser menor que 0. Aqui eu já percebo que eu não posso deixar esse igual, porque eu já criei a condição de existência que tem que ser diferente, né? Então, se eu criei a condição de existência que tem que ser diferente, é porque, gostaram do meu logo, né? É porque eu não posso agora dizer que é igual, senão seria absurdo, né? Muito bem. E aí, como é que a gente faz? Bom, analogamente à parte 1, só que dadas as proporções, porque aqui é segundo grau, eu vou definir as raízes aqui, coisa que eu já fiz, né? Eu já tinha feito isso na condição de existência. Então, nesse caso, a gente tem que x' igual a x duas linhas igual a 1. Muito bem. X' igual a x duas linhas igual a 1. A gente já tinha percebido isso aqui, delta igual a 0, fizemos por fatoração. Logo, o comportamento do gráfico, o esboço, né, dessa parábola, como é que fica o esboço dessa parábola? O esboço dessa parábola fica assim, ó, concavidade para cima, né? Cortando, tocando, na verdade, o x exatamente no ponto 1. Eu vou colocar, obviamente, a minha bolinha aberta, porque para a sentença dada, x não pode ser 1. Então, entenda, eu estou estudando cada sentença separadamente, mas eu já estou inserindo os contextos, né, da existência da minha sentença, né, conjugada ali, vamos dizer assim, né, da minha sentença já em operação. Né, porque uma coisa é estudar esse, cara, outra coisa é estudar esse. Mas a gente está preparando o terreno para estudar esse dividido por esse, ok? Então tem que ter cuidado com isso aí. Bom, e como é que ficaria então o estudo do sinal aqui, ó? Para todo e qualquer valor menor do que 1, ó, eu vou estar encontrando a parábola sempre aonde? Acima de 0. Para todo e qualquer valor maior do que 1, eu vou estar encontrando a parábola sempre aonde?
acima de zero. E no próprio 1 ela é igual a zero, logo a gente vai dizer que não tem como, né? Agora, para que valores desse cara aqui eu tenho essa função menor que zero? Nenhum, né? Porque para cá vai dar tudo maior. Para cá vai dar tudo maior. Eu tive que tirar o igual pela condição de existência. O único cara que poderia entrar já saiu na condição de existência, né? Então não pode. Muito bem. Então deixamos assim. Agora a gente vai fazer a nossa tabela de sinais, né? Na minha tabela de sinais, eu vou fazer assim, ó. Eu vou dizer que eu tenho parte 1. Eu vou dizer que eu tenho parte 2. E eu vou dizer que eu tenho o que eu quero, né? Agora, né? Parte 1 dividido por parte 2. Aqui eu vou colocar as raízes encontradas em ordem crescente. Quais são as raízes encontradas em ordem crescente? Bolinha fechada no 1/4, bolinha aberta no 1. Ok? Agora eu completo a minha tabela. Eu faço uma tabelinha aqui assim, ó. Isso é uma tabela. Pã, pã, né? Pã. Deixa assim. Agora, aonde tem bolinha fechada, a linha é contínua. Tá? Onde tem bolinha fechada, a linha é contínua. Peraí que essa linha ficou um pouco torta. Bolinha fechada, linha contínua. Continua torta. Mas vai ficar assim mesmo. E onde eu tenho a bolinha aberta, a linha é tracejada. Né? Muito bem. Vamos assim então. Fechar minha tabela aqui embaixo. Para que isso, professor? Né? Porque agora, o que a gente pode fazer? Analisar. Em parte 1, para todo e qualquer valor maior do que 1/4, é sempre mais, né? Ok, parte 1, aqui é mais. Vou botar de vermelho para salientar melhor. Aqui é mais, aqui é mais. E valores menores do que 1/4? Ó, negativo. Então aqui é menos. Em parte 2, é tudo mais, ó. Não tem menos. Tanto menores do que 1, ó, quanto maiores do que 1. Ok? Logo, agora a gente tem a divisão das partes, que é o que o problema está procurando. Então, menos dividido por mais vai dar menos. Mais dividido por mais dá mais. Mais dividido por mais dá mais. Mas a gente volta lá e vê o problema que é que tipo de valores? Menores ou iguais a zero. Ou seja, menores ou iguais a zero, ó, aqui não pode. Daria zero, mas não pode. A bolinha fica aberta. Não serve, que é o 1 no caso. Para cá é positivo, não serve. Até aqui, ó, até o 1/4 também não serve, que é positivo. Vai servir da onde? Do menos infinito até 1/4, ó, que é exatamente onde é menor ou igual a zero. Então a gente tem um conjunto de solução aí, que ficaria de que maneira? Ficaria assim, ó, solução, ó, x pertence a R, tal que x é menor ou igual que 1/4. Ou seja, para todo e qualquer valor de x menor ou igual que 1/4, essa sentença é menor ou igual que zero. Ok? Resposta para nós aqui então, ó, letra C, ó, x menor ou igual que 1/4. Letra C, conforme consta aí no nosso gabarito. Ok, senhores? Muito bom. Vamos para a próxima. Deixa eu só salvar a gravação aqui.